Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós, que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado do Senhor Deus, nos permitiu a sua misericórdia e fez com que o Senhor Jesus Cristo recebesse a maldição e o castigo que nós merecemos receber, e encarregando-se de nossos pecados. O Senhor Jesus, pela morte, pelo derramamento de seu sangue, fez com que nossos pecados pudessem ser lavados para sempre, para que nós não pudéssemos ser condenados por conta de nossos pecados mais nenhuma vez. Senhor, nós agradecemos por essa sua graça e, Senhor Deus, ter nos permitido esse sangue precioso para nós sermos resgatados, remidos. Nós agradecemos por podermos estar reunidos diante do Senhor Deus para louvar, para aprender a sua palavra, para podermos estar em comunhão. Senhor Deus, Pai, nós acreditamos que o Senhor Deus esteja conosco neste momento também. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada pessoa. Que o Senhor Deus possa sustentar através da mão de misericórdia. E que o Senhor Deus possa permitir a sua graça abundante e sua palavra, para que nós possamos ser fortalecidos e crescidos diante do Senhor, para que assim nós possamos ter a condução para vivermos de forma apta como seus filhos, Senhor. Então, por conta do coronavírus, todas as pessoas que não puderam estar aqui reunidas, que estão em suas casas, ouvindo a sua palavra de forma online, que o Senhor Deus permita a sua graça para que eles possam estar reunidos diante da sua palavra, participantes de união. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo todo, que estão guardando a sua fé para pregar o seu evangelho. Que o Senhor Deus permita a sua graça, a sua palavra, o seu poder, a sua mão de misericórdia para todos eles, para que eles possam pregar o seu evangelho mais fortemente, Senhor Deus. Para que assim possam viver conduzindo mais espíritos perdidos para fazer o seu trabalho, para conduzirem espíritos diante do seu evangelho, Senhor. Que o Senhor Deus permita a sua graça para todos aqueles que estiverem no meio da doença, no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa permitir a saúde, possa restabelecê-los para que nenhum deles se perca para este mundo, Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita a palavra necessária para nós a cada momento neste mundo. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é o caminho que devemos percorrer. E que hoje também o Senhor Deus possa nos manifestar a sua santa vontade para todos nós. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos compreender a sua palavra e não que nos tornemos em pessoas que esqueçam a sua palavra, mas sim que possamos guardar em nossa vivência, possamos praticá-la em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor Deus possa nos permitir essa força e que nós todos possamos viver somente dependendo diante do Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora teremos o cântico preparado pelo coral. 주의 손에 나의 손
Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 ao 24 eu irei ler. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24 eu irei ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então iremos ler até aqui. Então, o ano já está se passando. E especialmente o ano passado e este ano, durante esses 2 anos. Então, por conta da pandemia do Covid-19, nós não podemos nos reunir livremente. Nós recebemos diversas restrições. Então nós não conseguimos pregar o Evangelho livremente. Então nós temos esse coração realmente bem triste por conta disso. Mas este novo ano, espero que nós possamos livremente estar em comunhão e possamos pregar o Evangelho e possamos nos reunir livremente. Então eu gostaria que todas essas coisas possam acontecer, ter esse coração. Eu também realmente estou aqui de máscara. Então realmente é bem abafado. Então, vocês querem pregar usando máscara? Usando um capuz na cabeça? Então realmente é bem difícil. E aqui na frente também tem uma proteção acrílica. Realmente não pode ser que não esteja tão visível para vocês. E também olhem só a distância da pessoa que está aqui pregando para as pessoas que estão ouvindo. Então, mas disseram que precisa usar essa proteção. Então não é tão adequado, mas eu estou usando para poder falar com vocês essas proteções. Então, eu gostaria que as restrições pudessem ser mínimas, mas realmente eu acredito que muitas restrições causam muito desconforto. Mas de qualquer maneira, que a pandemia possa acabar rapidamente para que nós possamos viver livremente a nossa vida de fé, que nós possamos ter esse ambiente. Bom, que o Senhor, como eu já estava pregando na semana passada, então nós estamos falando sobre um tema: enchei-vos do Espírito Santo. Então os cristãos, após receberem a salvação, eles estarem cheios da graça, da verdade, a nossa vida de fé ela vai crescendo, a nossa vivência ela muda. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, então através do Espírito Santo, nosso coração é mudado, a nossa vivência é transformada conforme o Espírito Santo. Então, antes de recebermos a salvação, antes de nascermos de novo, nós vivíamos conforme o desejo do príncipe da potestade do ar, que é invisível aos olhos, que faz com que possamos viver conforme os desejos carnais, e nós vivíamos dessa maneira. Mas a salvação é dada pela graça do Senhor, sem preço. Então, após nós recebermos essa salvação, nós podemos viver e devemos viver como filhos de Deus de forma apta. E isso não acontece através do nosso próprio esforço ou desejo, mas através da maior graça e poder do Espírito Santo que isso pode ser concluído. É por isso que o cristão precisa realmente ser mudado. A vivência do cristão não é uma vivência religiosa, é
Então, como nós todos sabemos, realmente em alguns momentos nós estamos dentro da igreja, nós estamos para louvarmos, estamos para ouvir a palavra, e nós fazemos isso repetidamente, mas isso não quer dizer que é vida de cristão. A vida de cristão é quando através da palavra do Senhor Deus e através do Espírito Santo nosso coração vai mudando dia após dia. Por isso que a gente recebemos a salvação, os pecadores que eram imundos receberam a salvação, mas ao entrarem no reino do Senhor Deus, eles precisam entrar com pessoas de Deus, com pessoas mudadas. É por isso que nós não podemos nos tornar perfeitos como o Senhor Deus, mas cada momento mais precisamos mudar. Então é por isso que nossos corpos também realmente precisam ser transformados de forma gloriosa, de forma aceitável diante do Senhor Deus, para entrar no seu reino. Então, se nós olharmos a larva que estava durante 7 anos debaixo do solo, depois ela se torna uma cigarra e sai voando. Então, tem todo um processo para se tornar uma cigarra. Então, nós, quando mudamos cada momento mais e vamos entrar no reino do Senhor Deus, a nossa vivência é totalmente diferente quando fomos entrar no reino do Senhor Deus. É por isso que nós, quando fomos nos encontrar com o Senhor que virá nas glórias, realmente nós precisamos estar de forma apta, sem vergonha alguma diante dele. É por isso que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo permite para que nós possamos dar os frutos, os 9 frutos que eu já disse. Então, se nós olharmos para a videira é plantada, a videira ela cresce e nós a chamamos de Deus. Então, o Senhor e nós, realmente quer dizer que o Senhor é a videira e nós somos os ramos conectados a esta videira. Então, é por isso que, se nós olharmos os ramos, eles darem os frutos, mas de repente ele para de dar frutos, ele se seca e cai. O que acontece? Então, o dono ele vai se realmente entristecer bastante. Então, porque numa videira, realmente ela precisa ter os seus frutos, ela precisa crescer, ter os seus frutos e precisa amadurecê-los. Então, da mesma maneira, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que assim nós possamos ter o fruto adequado do Espírito Santo. E é por isso que aparecem os frutos adequados do Espírito Santo, que são os 9 que aparecem aqui. Então agora eu quero falar sobre o 9º fruto. Então, nós falamos sobre amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então quando nós falamos sobre temperança, eu pensava de forma realmente bem simples, mas na Bíblia aparecem diversas palavras sobre a temperança. Então realmente eu vi que havia muitas palavras referentes à temperança. Então não tem como falar só temperança e passar por cima. Então dentro da nossa vivência, dentro do nosso coração, quando nós sabemos o que é essa temperança, para nós termos esse fruto, nós primeiramente precisamos saber esse tema. Então, quando nós sabemos sobre esses 9 frutos, nós precisamos ter e ter um dever que nós devemos fazer. Então, nós realmente fomos salvos pelo Espírito Santo, mas o Senhor Deus ele permite para que as pessoas elas possam compreender o coração, quando as pessoas têm esse coração suplicante diante do Senhor Deus de receber a salvação. Então, da mesma maneira, o Senhor Deus ele permite o fruto do Espírito Santo a frutificar esses frutos para as pessoas que desejam em seus corações. Não é somente uma vivência religiosa de você vir para a igreja, voltar. As pessoas que se satisfazem com isso não podem dar os frutos do Espírito Santo. Então é por isso que realmente nós precisamos desejar o Espírito Santo, nós precisamos desejar ter esse fruto. É por isso que cada um a um que aparece na Bíblia, dentro do nosso coração, dentro da nossa vivência, quando nós vamos colocando em prática, o Senhor Deus ele pode nos ajudar. Então o Senhor Deus ele faz com que nós possamos ter esses frutos. É por isso que na semana passada, quando nós falamos sobre a temperança, nós vimos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 em diante,
A partir do versículo 24 nós vimos: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, realmente nós também precisamos correr de tal maneira para que nós possamos receber essa recompensa. Então ele realmente igualou a vida de fé com uma corrida. Então quer dizer que esse atleta que está correndo ali no meio do estádio, realmente ele precisa viver como um atleta, ele como um corredor. Ele precisa, durante um longo período de tempo, se esforçar, correr, treinar. Ele precisa fazer treinos em grupo, ele precisa, às vezes, evitar de comer o que ele gostava, ele precisa se prevenir do sono, ele precisa realmente controlar a vivência dele, o ambiente em onde ele vive também. Então, quando nós fomos para o exército também é a mesma coisa. Nós não podemos ver livremente nossas famílias, nós precisamos nos separar deles, nós precisamos nos separar dos nossos amigos, nós precisamos parar com nossos hobbies, o entretenimento que nós sempre vivíamos realizando, o lazer. Então realmente é uma vivência difícil, é uma vivência complicada, nós recebemos um treinamento difícil. Da mesma maneira, um atleta, da mesma maneira, nós cristãos, dentro da vida de fé não é algo fácil. Não é viver do jeito simples ou fácil que eu desejar. Isso não é vida de fé. Isso quer dizer que realmente qualquer pessoa que vive a vida religiosa no mundo pode vivê-la. Cristão não vive uma vida religiosa. E é por isso que nós, após recebermos a salvação, nós somos como pessoas que foram escolhidos para participarem das Olimpíadas, como aqueles atletas. Nós precisamos receber treinamento, nós precisamos estar em campo para treinarmos, para estarmos realmente em prática, que se nós podemos ver em Filipenses capítulo 3. Então ele disse que para o galardão que está nos preparando nos céus, realmente o sinal que o Senhor nos preparou no céu, nós estamos percorrendo, estamos correndo por isso. Então nós estamos correndo para recebermos o galardão dos céus. Então as pessoas falam: você recebeu a salvação, para que você quer o galardão? Não pode ter esse tipo de coração. Nós realmente vamos ao céu, e o céu é um lugar cheio da glória. A glória não é dada para qualquer pessoa, é dada para todas as pessoas que viram diante do Senhor. Então a glória realmente é para todos, mas é diferente para cada pessoa. A salvação é para todos. Então nós podemos ver que realmente uma pessoa neste mundo, para receber uma coroa, receber uma medalha de ouro, prata, bronze, realmente é algo temporário, é somente uma recompensa corruptível deste mundo, mas nós estamos aqui para recebermos realmente as incorruptíveis, a dos céus. Então é por isso todas as pessoas que estão preparadas para o treinamento, para irem em campo, para correrem, elas mesmo que se cansem, mesmo que doa o corpo, realmente mesmo que queira se sentar, deitar e parar com tudo, realmente ele precisa correr com todas as suas forças para chegar até a linha de chegada. Então vocês já viram todo esse esforço, nós precisamos fazê-lo da mesma maneira. Então realmente nós todos realmente podemos ver os santos que estiveram antes de nós, que viveram antes para pregar o Evangelho, realmente como em Hebreus, realmente os santos eles estão ali reunidos nos observando agora como é que nós estamos indo. Então os santos eles estão como na plateia agora assistindo a nós no estágio, como é que nós estamos correndo, eles estão torcendo por nós, dizendo para nós temos forças, é por isso que realmente eles estão observando a nossa corrida. É por isso que o Senhor também está observando a nossa corrida, Ele está realmente torcendo por nós. Então se nós tivermos um único coração, nós através do poder do Espírito Santo, o Senhor ele nos ajuda, Ele permite para que nós possamos fazer esse trabalho. É por isso que todas as pessoas que realmente estão brigando, realmente precisam ter o coração de temperança. Temperança é restringir a si mesmo. Como é que você vai viver a vida de fé fazendo tudo o que você deseja? Então, realmente comer o que você quer, fazer o que você quer. Então, todas essas coisas assim. Não é possível.
Então tem como viver pelo Senhor Deus dessa maneira? Se nós não restringirmos os desejos da nossa carne, nós não podemos viver pelo Espírito Santo. É por isso que são palavras que nós ouvimos realmente inúmeras vezes. Realmente nós precisamos colocar em prática. Como é que nós podemos somente falar que sabemos se não colocamos em prática? É por isso que se olhamos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então nós precisamos ter o coração não para as coisas deste mundo. Que é um peregrino, um forasteiro, ele vem e dorme numa estalagem por um dia, ou da mesma maneira. Então, mesmo que você vive num hotel muito bom, ou você vive numa hospedaria bem ruim, no próximo dia você precisa partir. Não é porque é um lugar muito bom que eu vou viver ali para sempre. Um forasteiro, ele está ali para viajar, para partir. É por isso que mesmo seja confortável ou seja difícil, então tudo é graça diante do Senhor Deus. Porque nós somos aqui peregrinos, nós somos forasteiros, porque a nossa cidadania, a nossa morada está lá em cima, está lá nos céus. Então isso é algo certeiro. Mas então, todo o trabalho que o cristão ele precisa fazer para ir diante dos céus, ele precisa restringir os desejos da carne, concupiscências carnais neles. Então, da mesma maneira como eu já disse na semana passada, nós não estamos falando que estamos lutando contra outra pessoa, nós lutamos conosco mesmo, consigo mesmo. Então, como o apóstolo Paulo disse que ele realmente repreende a própria carne, para que ele possa viver diante do Senhor. Então, é uma luta que você precisa vencer contra você mesmo, para que você possa vencer contra o mundo. Você possa vencer contra o pecado, possa vencer contra o diabo. Então assim você pode vencer. Então é por isso que realmente você precisa se abstenhar. Então ele fala abstenha. Então o que quer dizer? É temperança. Você precisa restringir os desejos da carne. É por isso que, como na semana passada, nós falamos sobre diversas vivências de temperança. Falamos em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz para nós vivermos conforme o Espírito Santo, porque assim nós podemos fazer o desejo do Espírito Santo e deixaremos de realizar os desejos da carne. É por isso que através da graça do Senhor, através do poder do Espírito Santo, através da condução do Senhor, nós podemos restringir os desejos dessa carne. Então, quer dizer que tudo isso é uma temperança. Então, temperança é algo muito importante. Uma pessoa que não consegue restringir, ter a temperança, não consegue viver a vida de fé. É por isso que realmente tem os desejos carnais passados que estão dentro de nós. Realmente aparecem diversos dentro de nós ainda. Então, o próprio sentimento, as próprias emoções, você precisa restringi-los. Então, o Senhor Jesus ele se tornou exemplo disso. O Senhor Jesus, ele é o mesmo Senhor que Deus, Criador, aquele que cuida do universo, aquele que conduziu, deu início à história e controla a história. É aquele que será o Senhor e juiz de todo o mundo. E ele é o Rei dos Reis, o Altíssimo. Mas ele veio neste mundo com um formato tão pequeno, tão coitado. Ele foi criado como filho de um carpinteiro. E durante 3 anos e meio ele não tinha lugar para dormir, para repousar a sua cabeça. Então, ele realmente viveu uma vivência tão triste, tão difícil. Não teve nenhuma pessoa realmente. São poucos aqueles que viveram a mesma vida difícil de Jesus Cristo. Então, aquele Senhor que não tem pecado, ele foi sentenciado com a morte. E ele morreu no castigo mais medonho e mais doloroso que tinha na época decidido pelos romanos, que era a crucificação. Cuspiram em seu rosto, bateram em seu rosto, realmente chicotearam, eles colocaram uma coroa de espinhos sobre essa cabeça. Ele carregou essa cruz.
Então quer dizer que agora realmente ele, como um crucificado diante do Senhor Deus, realmente está zombando. Eles realmente esbofetearam o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus ele não respondeu a nada. Então o Senhor Jesus não disse: eu não tenho pecado, eu estou sofrendo em vão. Não é isso. O Senhor Jesus, mesmo sendo blasfemado, ele não xingou de volta. O Senhor, mesmo sendo realmente ferido, ele não foi os feriu. Então, se alguém me bate umas 2 vezes, eu vou lá e tento bater uma vez de volta, não é? Se alguém me xinga, eu também fico bravo, eu também quero brigar com aquela pessoa. Esse é o nosso instinto. Mas o Senhor Jesus não era assim. O Senhor Jesus, como a ovelha que estava indo para a tosagem, estava como uma ovelha quieta, silenciosa. Então não falava nada, somente silenciosa, não respondia em nada. Então por quê? Porque o Senhor Jesus ele veio para morrer na cruz. Só que o Senhor Jesus ele veio para morrer, ele não tinha para que realmente se rebelar contra eles. O Senhor Jesus silenciosamente recebeu e foi para a cruz para crucificar e morrer? Não, ele veio para este mundo para sofrer na cruz, para salvar os pecadores, para se encarregar dos pecados. Então, e essa era a vontade do Senhor Deus. É por isso que ele sujeitou até a morte. Então é por isso que também em Hebreus capítulo 12, versículo 3, realmente os pecadores todos, realmente nós, todos eles precisam pensar no Senhor, que realmente aguentou, que suportou até o fim. Mas quantas vezes nós podemos suportar? Realmente nós não conseguimos suportar diversas vezes, nós vamos querer brigar de volta. Então, realmente tudo isso se acaba dessa maneira. A vida de fé vai ser fracassada dessa maneira. É por isso que todos nós, realmente, através dos nossos sentimentos, através dos nossos desejos, precisamos saber controlá-los, restringi-los. Então, se você não consegue controlar a sua raiva, o ódio dentro de si, tem pessoas que são assim. Não consegue controlar, não consegue restringir bem, não tem essa temperança. Então nós temos 36 graus Celsius, nós precisamos nos manter nessa temperatura, não podemos cair mais que isso, não podemos subir mais do que isso também, porque nós vamos morrer por conta de algum motivo diferente. Então, realmente o Senhor ele manteve até a nossa temperatura, de forma coordenada, um mecanismo, mas nós podemos ver que realmente todos nós realmente não conseguimos controlar de forma automática a nossa vida de fé. Se o Espírito Santo estivesse dentro de nós, seria muito fácil de controlar, mas não funciona assim. Então tem momentos que nós somos mansos como ovelhas, tem pessoas que depois, em certos momentos, eles se tornam como um leão ou como um lobo bravo, vai sendo transformado. Até uma pessoa que é mansa, calma, tem vezes que ele fala palavras feias, xingamentos. Então isso é coisa que não consegue controlar, isso não existe temperança. Então você está se estragando dessa maneira. Então nós também nos tornamos errados, nós xingamos de volta, se ele me bate eu vou lá e bato de volta. Então se eu responder dessa maneira, mesmo que eu me sinta bem naquele momento, então você está se estragando por completo dessa maneira. Então realmente nós temos diversas coisas que nós precisamos dizer hoje. E sobre a temperança, mais uma coisa. Nós temos os desejos sexuais que precisam ser controlados. Temperança, restrição, tudo a mesma coisa. Qualquer pessoa, de forma por instinto, tem os desejos sexuais, tem o desejo do seu coração ou as tentações que vêm de fora. Ele pode ser tentado. Então é por isso que o cristão, ele não está excluso dessa situação, porque ainda ele não foi transformado ainda. Se olharmos o apóstolo Paulo, ele viveu a vida toda sozinho, já que ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele não pecou. O apóstolo Paulo não vivia conforme o desejo da carne, ele somente viveu preso ao Espírito Santo.
A pessoa que mais vivia seguindo o Senhor Jesus, que era mais parecido com o Senhor Jesus. Tá? Aquele que disse que realmente se tornou exemplo do Senhor. É por isso que agora vocês precisam ser os meus imitadores. Então realmente era uma pessoa assim. Mas, realmente, nós não conseguimos ser dessa maneira, não é? Então é por isso que as pessoas que têm ainda uma fé muito fraca, que ainda espiritualmente ainda não cresceu, realmente nessa questão sexual, realmente precisa se restringir por completo. Então esses desejos e concupiscências carnais, ao te derrubarem, isso traz um dano muito, muito grande, um resultado muito grande para a vida de fé. Se nós olharmos a Bíblia, o pecado mais imundo que estraga a humanidade da pessoa é o desejo dos pecados sexuais. Então, realmente é o pecado que o Senhor Deus mais odeia, é o desejo sexual. Vocês sabiam disso? Nós temos Sodoma e Gomorra que foi destruído pelo fogo e enxofre. Claro que tinha muitos pecados ali, mas o pecado principal era a corrupção sexual. É por isso que por fim também é a mesma coisa. Realmente, essa prostituição, realmente, ela está chegando num nível onde alcança até os céus. Nós podemos dizer que todas as pessoas vivem em prol disso. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 7, vamos procurar. Melhor do que ouvir, eu acho que é melhor nós procurarmos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, isso é a palavra que o Senhor lhe disse para os cristãos que receberam a salvação. Agora as pessoas que se casaram, então o Senhor Deus ele está dizendo, não vos priveis uns aos outros para os casados. Então se estão casados, é bom usarem um quarto só, não podem viver separados. Então um fala, mas ele ronca demais. Ele se mexe demais dormindo. Então, se nós olharmos no exterior, tem pessoas que de forma automática o marido e a esposa eles usam quartos diferentes. Tem pessoas que vivem dessa maneira, separados. Então, somente quando eles precisam fazer alguma coisa, eles estão juntos, mas quando é para viver a vida de cada um, eles vivem separados. Então, realmente, algo pior do que isso, eles vão para países diferentes e vivem todos separados. Eles falam, é porque é a educação dos filhos, é por conta do dinheiro e não sei o que. E vivem durante anos separados. Então você está lá longe, porque o filho ele vai estudar no exterior, então a mãe vai atrás e o pai fica no outro país trabalhando para enviar dinheiro. Então o pai, que é o gavião, que é rico, é só ir de avião, né? Cada 4 dias vai e volta. É por isso que chamam de pai gavião. Então, e o pai cigarra só vai dependendo do tempo. E o pai, que é o pardal, não consegue nem fazer isso. O pai pardal ele só consegue ir na própria casa dele, vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não é isso. Para o cristão é isso. Então, em qual ocasião, qual situação, isso não é algo bíblico, isso não é algo adequado. Então, aqui ele está dizendo para não privar um dos outros. O que isso quer dizer?
Então ele está dizendo, realmente, senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e à oração. Então se não for por um quesito espiritual para fazer algo para o Senhor, para o Espírito Santo, realmente não é para se privarem. Eles precisam estar sempre juntos. Depois ajuntai-vos outra vez, para que o Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, tem esse desejo carnal, já que você não consegue restringi-lo. Então, as pessoas elas são tentadas por Satanás. Então, o diabo ele faz com que o marido vá para um lugar longe para trabalhar, ou a esposa também vai e ela trai e comete pecados, o marido também por estar em outro país. Acontecem essas coisas. Isso não é conto de fadas. Então, qualquer pessoa pode receber esse tipo de tentação. É por isso que o apóstolo Paulo, ele se preocupando desses motivos, ele está dizendo, realmente precisam sempre se manter juntos para que o diabo não os tente. Então agora, realmente, qualquer momento que tiver oportunidade, nós podemos ver que o diabo vai vir tentar as pessoas. Para que não sejam tentados, não podem dar essas brechas. Então pode ser que mesmo sem eu saber, eu posso ser tentado. Nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. As pessoas que não casaram, as pessoas que vivem sozinhos, o Senhor Jesus também disse: as pessoas que vivem, tem pessoas que realmente espiritualmente, ele vive sozinho, ele se declarou viver sozinho. Então, o apóstolo Paulo, realmente ele disse, realmente aquele que enviar a sua filha ao casamento, que envia por conta de um motivo, ou realmente não tem motivo algum, então não tem por que enviar para o casamento. Então que estranho. Será que o apóstolo Paulo não conhece a situação dos outros porque ele nunca se casou, ele vive sozinho e é por isso que escreveu isso na Bíblia? Não, não é isso. O apóstolo Paulo, ele somente escreveu na Bíblia algo que foi dito diretamente do Senhor Deus. É por isso que ele disse, eu vivi pelo Espírito Santo e recebo as palavras através do Espírito Santo para dizê-las a vós. Então quer dizer que você não se casar, ou se casar não é o importante. Você se casar, e tem pessoas que vivem bem a vida de fé. Tem pessoas que não se casam, e aí vivendo sozinhos, eles podem viver melhor a vida de fé. É por isso que casar ou não casar, isso não é o importante. O importante é como você vai viver de forma adequada a vida de fé. Esse é o mais importante. Tem pessoas que por viverem sozinhos vivem muito bem a vida de fé. Tem outras pessoas já que vivem sozinhos. Ele pode receber várias tentações. Tem pessoas que ao casarem, tem pessoas que estragam a vida de fé. Por terem errado. É por isso que o apóstolo Paulo disse. As pessoas que são sozinhos, que são solteiros ou viúvas. Então, na Bíblia não fala sobre velhos e idosos. As pessoas que vivem sozinhos. Então, mas realmente podem viver como eu. Tudo bem serem como eu. Então, realmente tem uma liberdade. Então, como uma pessoa que está cheia do Espírito Santo e está vivendo sozinho, realmente ele pode viver mais pelo Senhor do que uma pessoa que tem uma família. Então, quando nós olhamos para nós missionários, quando temos muitos filhos, nós temos diversas restrições. Então tem a personalidade dos filhos, tem a questão da educação, ter que se mudar de casa, são vários problemas. Então, mas se nós olharmos
As filhos também que são poucos. Tem vezes que eles realmente são mais livres para pregar o evangelho quando o número de filhos são menores. Mas claro que se os filhos eles crescerem e viverem mais esforçadamente pelo Senhor, é um resultado muito bom. É um fruto muito bom. Tem pessoas que podem viver sem ter filhos de forma realmente mais livre para o Senhor. Então é por isso que o objetivo da nossa vida, para onde que está. Então, como o apóstolo Paulo disse, realmente é bom ficarem como eu. Se lhes é bom se ficarem como eu. Então, se não poderem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Porque não consegue controlar. Então, uma pessoa que vive sozinho, então eles têm os seus problemas, desejos. Então, realmente ele precisa casar. Então, mas não é para se casar em qualquer lugar. As pessoas que se casam novamente, realmente só se casam dentro de Cristo, realmente com os cristãos. Então é por isso que o casamento é algo muito, muito importante. Então realmente como é que ambos, sem se unirem, cooperarem, podem andar juntos? Como Amós capítulo 3. Então realmente ambos precisam ter a mesma fé, o mesmo objetivo de vida quando eles se unirem e cooperarem. Então realmente eles podem se esforçar mais pelo Senhor do que estarem sós. Então realmente nós não sabemos, porque se não fizerem dessa maneira, como realmente pode atrapalhar na vida de fé. É por isso que tudo isso precisa ser feito dentro do Senhor. No caso ele não consiga realmente restringir-se, realmente não consegue conter-se, ele precisa casar-se. Então realmente foi dito pelo apóstolo Paulo. Então realmente se nós olharmos assim, realmente as pessoas elas recebem as tentações se não for dessa maneira. Então esse problema da questão sexual realmente é algo muito, muito sensível na vivência de uma pessoa. As pessoas não querem falar muito bem. Se olharmos no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Então Timóteo, ele é um evangelista. Ele é aquele que acompanha Paulo, é filho em fé em Paulo. Então aí ele disse, foge também das paixões da mocidade. Então se olharmos, Timóteo ele é jovem. Então o que ele precisa fazer com esses desejos da sua mocidade, as paixões? Ele precisa fugir delas. Realmente esses desejos carnais, realmente as pessoas que caem nessas tentações, eles realmente não podem criar tentações, não pode criar uma chance, uma brecha para as tentações. Então se nós temos um jovem homem, então se ele estiver separado em um lugar, em um ambiente separado, ele viajar para um lugar bem longe, então se ele cria oportunidades iguais a essas, ele pode ser derrubado na tentação. Então, antes de eu receber a salvação, quando eu estava na escola de teologia, tem uma coisa que eu lembro que eu aprendi. Então, o pastor, o evangelista, não deve realmente ir visitar uma casa de alguém sozinho. Então, quando for evangelizar para alguém, então quando for homem ou mulher, realmente forem conversar, então precisa deixar todas as portas bem abertas e conversarem. Então pode ter a tentação, pode haver confusões, mal entendidos. Então quando você for visitar, você visite com a sua esposa ou visite com várias outras pessoas também. Assim não tem problema. O problema não pode ir sozinho. Então é por isso que realmente eu já vi pessoas que recebem tentação por conta disso. E é por isso que precisa fugir das paixões da sua mocidade. Então não pode criar chances para elas, não pode criar oportunidade. Então quando for derrubado pelas paixões da mocidade, ele perde praticamente todo o papel dele, a posição dele como evangelista. É um problema muito grande. Então nós podemos ver muitas coisas hoje em dia. Então nós podemos ver que realmente presidentes são derrubados dos seus lugares, deputados. Realmente tem problemas gigantescos na vida deles. Governantes.
Nós podemos ver como realmente toda a reputação dele vai por água abaixo. Então, as pessoas pensam isso como algo muito simples. Então, mas alguém que está em uma determinada posição não pode ser assim, porque ele pensa que ele está naquela posição porque ele tem o mérito de estar ali. Mas vamos pensar um evangelista, quando ele cai num pecado, então ele perdeu todo o atributo dele como um pregador. E é por isso o apóstolo Paulo disse para Timóteo que e o acompanhante, evangelista e filho em espírito, para Timóteo, o avisou dessa maneira. É por isso que se olharmos em Gênesis capítulo 39, versículos 7 ao 10, vocês todos já conhecem essa palavra. Então nós podemos ver que José, ele foi odiado pelos seus irmãos e vendido como escravo para o Egito. E ele estava na casa do Potifar, onde tinha diversos servos. E ele, realmente, como administrador de sua casa, trabalhou muito bem para Potifar. Mas a esposa de Potifar, então, Potifar, ele tinha ido para servir o rei pela manhã. Então ele estava sozinho. José estava trabalhando em casa. A esposa de Potifar continuamente. Então vocês conseguem ver? Então ela fica toda hora dando um olhar para ele. Então José, ele não pensa nem em observá-la. Mas toda hora está tentando. Então José, ele fugiu daquele local. Mas um dia, num determinado dia, a esposa de Potifar foi tentá-lo e o agarrou. Então ela, olhando para ele, disse: deita-te comigo. Então José, ele recusou e disse para a mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. E não tenho como cometer tamanha maldade e pecar contra o Senhor Deus. Então ela ficou segurando a roupa dele. A roupa daquele tempo era diferente daquele tempo. A roupa de antigamente era como se fosse só um manto, um pano por cima. Então ela ficou segurando, então ele foi lá e jogou essa roupa e correu. Vocês conhecem bem dessa história. É por isso que a mulher de Potifar queria matá-lo. Mas Potifar, vendo isso, era um pouco estranho. Então, José não era uma pessoa para ser assim. Então ele realmente foi incriminado e foi aprisionado. Então o Senhor Deus aprisionou José e fez com que ele passasse dificuldades para treiná-lo. Então realmente deu força para ele vencer no meio dessa tentação. Então por fim ele foi incriminado e ficou aprisionado. Mas por fim o Senhor Deus o soltou. E fez com que ele pudesse se tornar governante do Egito. Quer dizer que logo abaixo de Faraó, vocês sabem bem. Se caso José ele tivesse caído nessa tentação da mulher de Potifar, então Potifar, ele deve ter escolhido mulheres bonitas para ser sua esposa, então com certeza ele poderia ser tentado por uma mulher bela. Então se ele tivesse caído nessa tentação, com certeza José, ele não teria o seu nome escrito aqui na Bíblia. Então já teria acabado. É por isso que não vocês sabem sobre o rei Davi de Israel. Então, seus servos, eles estão no meio da guerra. Eles estão sofrendo, realmente, no meio da guerra, lutando contra os seus inimigos. Mas Davi, ele estava ali, tranquilo, dormindo de tarde no seu palácio. E ele andando lá para longe. Ele viu uma mulher que estava banhando. Então, como é que pode ser que fique visível uma mulher tomando banho lá do palácio? Não faz sentido. Então, se olharmos, ela era a mulher de um servo fiel de Davi.
Então Davi vendo aquilo, ele gostou demais. Ele falou, ah, vamos saber quem é ela. Daí falaram, ah, ela é a esposa de Urias, de um general. Então aí ele falou e chamou para tomar um chá. Ele somente tomou um chá? Não, ele deitou-se com ela. Então, você olhando dessa maneira, nós podemos pensar, se você vai tomar banho, você precisa fechar as janelas, precisa fechar as cortinas para tomar banho. Mas tomar banho para mostrar para todo mundo. E por que ele vai ver uma coisa dessas? Então, era a esposa do servo fiel dele, Urias. Então, Davi, ele estava realmente com essa no meio dessa tentação, é por isso que ele pecou. Depois de alguns dias, ele recebeu uma notícia. Ele falou, nossa, surgiu uma criança. Ela vai dar à luz a uma criança. Então ele falou, como assim? Então, aconteceu um grande problema. Então ele deu uma folga especial para que ele pudesse ir para casa para descansar. Então ele falou, nossa, os outros comandantes, os outros soldados, eles estão em guerra, sacrificando sua vida, como é que eu posso ir para minha casa? Mesmo embriagado, ele não voltava para casa. Então Davi pegou aquele servo fiel, Urias, e mandou ele para o meio da guerra, para lá onde tinha a maior batalha, e fez com que ele morresse. Então quer dizer que ele cometeu todos os pecados maiores, mas de adultério e homicídio. Então realmente como isso foi um grande pecado, foi realmente fatal para a vida de Davi. Então aquela pequena criança que nasceu, realmente daquela mulher de Urias, realmente fez com que morresse. Depois os dois filhos maiores também morreram. Então Absalão também perseguiu e tomou o seu trono. E ele vivia fugindo do seu palácio. Então como que isso realmente deve ter sido envergonhoso? E todas as suas esposas, onde realmente muitas do povo podiam ver. Absalão, ele estava realmente onde, no meio de todas as pessoas, onde todo o povo pudesse ver. Realmente em aberto, em público, ele mostrava tomando as esposas de seu pai. Realmente, como que pode existir algo tão vergonhoso dessa maneira? Então, realmente foi um pecado que ele cometeu só naquele momento. Então, mas o castigo que ele recebeu por conta daquele pecado foi muito, muito medonho. Então, como ele recebeu tanto, tanto sofrimento? Até agora cometendo tais pecados, pessoas que sofrem até hoje, as pessoas que não acreditam, eles falam, ah, eu posso ver do jeito que eu quiser. Então como é que pode ser assim? Realmente é uma grande vergonha uma coisa dessas. Dentre os cristãos também tem pessoas que são assim. Então isso traz o grande castigo do Senhor Deus. É por isso que pode acontecer um grande problema diante do Senhor. É por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, ele fala, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então recebe tamanha tentação. Então nós temos esses desejos carnais, sexuais dentro de nós, e das pessoas que ainda não foram mudadas. O diabo, cada momento mais, vai tentando essas pessoas para criar essas chances. Então, como é que nós vimos muito disso, ouvimos muito disso? Então, quando você é derrubado por essa tentação, então Paulo, olhando para as pessoas, realmente ele diz, nós ensinamos através da palavra, tudo que nós fazemos através da fé vai se tornar em vão. Quer dizer que tudo que eu ajuntei espiritualmente também vai ser derrubado, vai se tornar vão. Então, quer dizer que esses são os problemas que podem acontecer pelos pecados. Realmente algo precisa ser totalmente
com grande temperança, precisa ser restringido. Porque isso é como se fosse um pecado. Realmente o problema não é o coronavírus. Isso se alastra como se fosse uma doença, uma pandemia também. Esse pecado, prostituição, realmente se espalha realmente como algo contagioso. Muitas pessoas fracassam por conta disso. Muitas pessoas que estragam a vida de fé, dentre os cristãos também. As pessoas que viviam bem a vida de fé, mas ele é derrubado de uma vez. Então ele sabe de muitas coisas, mas claro que não sabe de muitas coisas ainda mais. Realmente, essa vivência de temperança, por não conseguir ter essa temperança, eles são derrubados pelo pecado. E mais uma coisa que precisa ter essa temperança é o coração arrogante de se exaltar mais do que as pessoas. É algo que precisa ser dominado. Porque é uma pessoa, se nós olharmos, realmente tem pessoas que olham para os outros e veem que as outras pessoas estão realmente vivendo uma vida melhor que a deles, então eles começam a ter a cobiça. Então ele sempre quer ser maior do que os outros. Então, as pessoas do mundo, elas querem pisar sobre os outros e subir, se exaltar, mas o cristão não pode ser assim. Então, como que o Senhor Jesus ele se rebaixou e rebaixou ainda mais. Se olharmos em Isaías capítulo 14, versículo 12, ele fala: Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, Lúcifer, ele era um anjo realmente resplandecente, grandioso, realmente na frente de vários anjos que o serviam. Então, o Senhor ele permitiu para que Lúcifer cuidasse mais de um terço dos anjos. Então, depois o Senhor disse: realmente, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, e todos os seus anjos que o seguiram também foram para os infernos. É por isso que se nós olharmos na Bíblia, podemos ver que o inferno foi preparado para o diabo, o traidor, o inimigo do Senhor Deus, o corrupto, e os seus anjos. Quer dizer que o Senhor Deus ele preparou este inferno, o lago de fogo eterno. Então o inferno foi criado para esses anjos que foram corruptos. Por quê? Qual foi o principal motivo? Foi a arrogância. Então é por isso que uma pessoa, ela realmente ter esse coração arrogante, ela a cada momento pode ser mais fácil tentada pelos desejos do diabo. Então, no jardim do Éden, o diabo ele precisava derrubar Adão e Eva. E o que ele precisava fazer? Ele precisava colocar a mulher na mesma altura do homem. Ele falou: vocês não é para comerem? Então o Senhor ele disse para Eva não comer? Não, o Senhor ele disse para Adão não comer. Porque a mulher não existia naquela época, ela nem foi criada naquele tempo. Então a Eva ouviu a partir de Adão, que Deus havia dito isso a ele. Então ela poderia ter dito: não, Deus não me disse nada, disse para Adão. Vai perguntar para Adão. Mas quando a serpente perguntou, ele falou: vocês não podem comer? Então ela se sentiu na mesma posição. E ela disse... A Eva disse: o Senhor ele disse que vocês não podem comer. O Senhor não disse no plural, o Senhor disse no singular para Adão. Mas ela se elevou como se fosse o marido dela. Então o diabo disse: não, agora vocês não morrem. Vocês vão se tornar como Deus se comerem. Então o Senhor Deus, ele por ter realmente inveja, essa cobiça de vocês se tornarem como o Senhor Deus, é por isso que ele não queria que vocês se tornassem. Então vocês vão ter conhecimento, vão abrir os seus olhos, vocês vão se tornar como Deus. Então, as pessoas elas querem se tornar como Deus, é por isso que elas têm esse desejo, realmente porque elas foram criadas conforme a imagem do Senhor. Então realmente, quando as pessoas elas realmente são rebaixadas, elas realmente são exaltadas pelo Senhor Deus, mas aqueles que se exaltam o Senhor Deus, ele a rebaixa para até as profundezas do inferno.
Então nós podemos ver que realmente Eva foi derrubada por conta dessa tentação. E Eva levou o seu marido junto. Então qual é a causa desse pecado? É a arrogância. Então até hoje nós podemos ver o diabo. Ele chama, enche a pessoa de arrogância. As pessoas que são arrogantes, a arrogância não se sujeita à palavra do Senhor Deus. Então já que encheu de arrogância no coração deles, realmente a palavra de Deus parecia uma mentira. Parecia que as palavras do diabo eram verdadeiras. Então eles foram derrubados dessa maneira. Se olharmos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 também. Então quando eu estava dando uma posição da igreja para Timóteo, realmente já estabeleceu os diáconos, realmente os diretores. Então se nós olharmos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, ele diz, não neófito. Então ele dá uma posição para alguém. Então realmente não é para as pessoas que receberam a salvação agora. Não é para as pessoas que realmente receberam a salvação agora. Que entraram na igreja agora. No evangelho agora. Não é para dar uma posição a eles. Então não é porque ele está se esforçando um pouco. Só porque ele tem um coração falando bom. Que está fazendo isso ou aquilo. Não pode dar uma posição para essas pessoas. Realmente ele precisa viver bem na vida de fé. Ele precisa realmente obedecer dentro da igreja para que ele precisa de um tempo para crescer. Mas se você não presta atenção nessas coisas e dá uma posição para essa pessoa, o que acontece? Então realmente é da mesma maneira, realmente como o diabo se tornou arrogante, essa pessoa ela cai na arrogância. Então, as pessoas realmente quando recebem um pouquinho de posição, poder, não podemos nem falar que é um poder, mas se ela recebe um pouquinho de autoridade, então, realmente, a personalidade errada dessa pessoa é manifesta. Então, se nós formos para o exército, então nós podemos ver o soldado, o cadete, o cabo, o soldado, todos eles são realmente nada. Mas no momento que eles vão se tornando sargento, eles já começam a gritar com os outros, chutam o outro. Então, antigamente era assim. Realmente para dar medo nos outros. Eu não sei como é que realmente o sargento era tão bravo. Só porque ele tem uma hierarquia, uma posição, uma patente maior do que a sua. Então se ele te dá uma coisa pequena, ele acha que já é maior que você. Então realmente da mesma maneira essa pessoa ela cai no meio da arrogância como o diabo. Então quando nós pensamos nessas coisas, é como se fossem crianças pequenas, realmente que estão como se fosse patente, com 10 estrelas, ele tem um revólver e fala, eu sou o chefe aqui agora. É como se fossem crianças que recebem alguma coisa pequena, eles já acham que são grandiosos, mas isso não é nada. O que é isso? Então, realmente o Senhor ele permitiu para que essa pessoa ela pudesse servir ao Senhor. E o que significa patente, autoridade? Isso não importa de nada. Tem pessoas que falam, nós parecemos iguais, mas por que dá para essa pessoa e para mim não? Então, ele quer alguma autoridade, ele quer algum tipo de poder. Se olharmos em Provérbios capítulo 11, versículo 2, realmente quando vem a arrogância, realmente vem também a blasfêmia. Realmente quando a pessoa é humilde, realmente vem, quando ao chegar a arrogância na vida dessa pessoa, ela vai querer desejar, ela vem o desejo de ter um poder, de ter a autoridade em suas mãos. Se olharmos em Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que a arrogância é o caminho da perdição. Então, a arrogância é a pedra de tropeço. Quando uma pessoa é arrogância, ela realmente vai diretamente para a perdição, para o fracasso. Essa pessoa fracassa. A arrogância é a pedra de tropeço. Então, se nós olharmos a arrogância do coração das pessoas, realmente faz com que elas levem para o atalho da perdição.
Então, quando uma pessoa ela é humilde, ela pode ser respeitada. Como o Senhor Jesus ele era humilde. Então, ele foi realmente sujeitou até a morte. E o Senhor Deus o exaltou para se tornar rei dos reis, para estar no meio realmente do juízo junto dele, como juiz. Se olharmos em Tiago, capítulo 4, versículo 6, o Senhor ele permite uma maior graça a nós. Então o Senhor ele vence o arrogante e ele permite a graça para o humilde. Então, quando nós recebemos a salvação, nós recebemos essa graça não termina, não se encerra por aí. Se olharmos em João capítulo 1, realmente nós podemos ver que a graça sobre graça é uma graça que nós vamos recebendo, vai se adicionando constantemente. Então, quer dizer que o Senhor permite uma graça maior ainda. Então, nós somos pessoas que precisamos receber graça continuamente. Então, para quem que o Senhor permitiu a graça? Realmente ele venceu o arrogante. Ele permite a graça para aqueles que são humildes. Então, na sexta-feira passada, realmente todos os pastores evangelistas se reuniram no centro de retiro e nós fizemos o centro, a reunião dos pastores evangelistas. E uma coisa que eu disse realmente de forma mais importante para todos é que se nós nos tornarmos arrogantes, nós morremos. Então, claro que realmente, se nós olharmos normalmente as pessoas que querem se tornar pastores ou evangelistas, realmente não tem o porquê querer se exaltar. Não são todos assim, mas realmente pode ser que tenha alguma pessoa que queira se tornar arrogante por ter ganhado essa posição. Então foi uma coisa que eu vi antes. Quando ele era evangelista, ele falava coisas bem simples, mas depois que ele se tornou pastor, até a voz dele mudou. Então ele falou, oh, Senhor Deus Pai misericordioso, nós agradecemos, e não sei o que, não sei o que. Então ele começa a usar vibração na voz dele para tremer. Será que esse é o trabalho do Espírito Santo? Então realmente, antes a sua voz era melhor. É só fazer do jeito que você é. Então, mas esse é um exemplo que eu estou dando. Então, quando as pessoas elas são arrogantes, elas morrem. Então, as pessoas têm medo do tirano, mas não respeitam o tirano. Então, o Senhor Deus, ele derruba o arrogante. O que o Senhor Deus ele odeia é o arrogante. O Senhor Deus ele vence o arrogante. E o Senhor Deus permite uma maior graça para aquele que é humilde. É por isso que eu digo dentro da igreja, realmente aqueles que trabalham bastante dentro da igreja, realmente precisam falar pouco, realmente trabalhar muito e falar muito. Ele fala, ah, eu fiz assim, mas por que vocês não fazem igual? Então faça ou não faça, é só você fazer o seu trabalho. Então você tem alguma autoridade para dizer para o outro fazer isso ou aquilo? Então quanto mais você se sacrifica, mais você precisa se rebaixar. Então se realmente as pessoas elas não querem sacrificar, elas se tornam arrogantes, realmente elas se esquecem do que elas são. Então dentro da nossa igreja também eu já vi muitas experiências disso. Então por acaso, pode ser que exista pessoas assim. Então você não pode deixar de se restringir, de se autocontrolar. Esse coração de querer se tornar arrogante, se você não conseguir controlá-lo. Então se você querer se exaltar, então você pode receber a ira do Senhor. E assim você vai para a perdição, para o fracasso. Então todas as pessoas têm esse instinto de quererem se elevar, se exaltar. Então dentro do ditado na Coreia, eu não sei se no exterior tem um ditado desse. Então quando o cunhado ele realmente cresce, realmente lucra bastante, você se sente bem? Não, você sente dor de barriga. Por quê? Porque realmente ele está se dando bem, então você, se ele realmente começar a lucrar, viver bem, então ele vai vir te ajudar, mas pode te dar um pão, um presente, mas as pessoas elas sempre têm inveja, cobiça dos outros. Tá? Aquele que se alegra
você precisa se alegrar junto com aquela pessoa. Aquela pessoa que chora, você precisa chorar junto com aquela pessoa. Então você precisa entristecer com aqueles entristecidos. Você precisa chorar com aqueles que choram. Isso é fácil. Mas você se alegrar junto daqueles que se alegram, que estão alegres, realmente é mais difícil. Porque realmente as pessoas elas causam conflitos. Tem realmente um instinto muito, muito feio. E é por isso que ele trazer o instinto dele. Expor, realmente ele precisa controlar isso. E mais uma coisa, um problema que nós precisamos realmente controlar. Realmente a pessoa que ela tem o desejo de querer viver do jeito que ela quer, ela realmente precisa controlar esse seu desejo. Então realmente esse desejo do coração de querer ela viver do jeito que ela deseja, realmente ela precisa controlá-lo. Então realmente tem esse instinto dentro do nosso coração. Então, se olharmos em João capítulo 8, versículo 32, o Senhor ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então realmente nós conseguimos a liberdade dentro da verdade. É por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 13, realmente nós somos chamados para a liberdade. Então, mas nós não podemos usar essa liberdade para dar oportunidade à carne. Nós precisamos servir, sermos servos uns dos outros. Então, o que é a liberdade do cristão? É liberdade para do pecado, é liberdade da morte, é liberdade realmente da lei, é liberdade da morte. Então, não é uma liberdade para você viver do jeito que você bem entende. Então, realmente tem o desejo carnal dentro de si que ainda realmente não foi mudado. Mas se ele der essa oportunidade para essa carne, então mesmo que soltar uma fera no zoológico, então não pode dar oportunidade à carne. Nós precisamos servir, amar uns aos outros. Realmente é a liberdade, realmente em você se rebaixar, você amar uns aos outros, você servir uns aos outros. Então isso é uma liberdade realmente de um alto nível, de uma dimensão totalmente diferente. É uma liberdade dentro da verdade. Como em Gálatas capítulo 5, versículo 24, os salvos, realmente eles já crucificaram as suas concupiscências e desejos carnais, como Cristo, já que Cristo foi crucificado, e eu também fui crucificado junto dele. E é por isso que agora, se eu viver conforme o Espírito Santo, eu vivo praticando no Espírito. É por isso que agora, pela graça, pela palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, agora eu viver conforme a sua vontade. Eu servir o Espírito Santo, servir os santos. Eu, através do amor, estar servindo um ao outro. Então, é nisso que você tem a liberdade. A liberdade que você faz do jeito que você bem entende, realmente isso é totalmente um instinto pecaminoso. Realmente se rebelar. Então você precisa conseguir ter temperança nessas coisas. Então o peixe ele é somente livre quando ele está dentro da água. Quando ele sai da água, ele morre. O carro, ele tem liberdade no meio da rua, da rodovia. Se ele sair da rua, ele vai capotar o carro. O trem ele só tem liberdade no meio dos trilhos, em cima dos trilhos. Então o cristão também ele só tem liberdade no meio da verdade, no meio da palavra. O cristão quando ele vive obedecendo a palavra do Senhor Deus, ele tem a verdadeira liberdade. No momento que ele foge da palavra, ele sai dessa palavra, ele agora se torna, faz um pecado, ele está rebelando, ele parte da palavra do Senhor Deus. Se olharmos em João capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus disse que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então tem muitas pessoas que conseguiram a liberdade do pecado, as pessoas falam, agora eu posso viver do jeito que eu quero, eu estou livre. Será que isso é liberdade mesmo? Então isso é a liberdade que o diabo permite. Então você precisa se restringir. Então vamos procurar a palavra de Eclesiastes. Temos Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9. Perdão, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9.
capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e andas pelos caminhos do teu coração, e recebe pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará juízo. Então ele está dizendo para o jovem. Então, o jovem é aquele que tem energia, tem força, tem os seus desejos, ambições. Mas até as pessoas que têm a idade têm o coração jovem, não é? Tudo que querem tentar fazer, o que conseguem, eles vão fazer. Então, é por isso que ele está dizendo, realmente jovem. Realmente recrie-se no teu coração no dia da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Então vai para a esquerda, à direita, você escolhe, faz do jeito que você bem desejar. Então quer dizer que essa é a liberdade no mundo, conforme o seu coração, conforme deseja a sua vontade. Então vai fazer mais o que, além de pecar? A pessoa, quando ela não se restringe, não se controla e vai deixando, ele vive da liberdade para pecar. Quer dizer que essa é a liberdade que o diabo permite. Então, se você quiser viver dessa maneira, viva. Mas, o que ele diz depois? Sabe, porém, que por todas essas coisas, assim te trará Deus a juízo. Então, nós também precisamos saber disso. Para as pessoas que receberam a salvação, as concupiscências, o pecado, se ele vive conforme os desejos dessa carne, precisa saber que existe o juízo do Senhor Deus. Então, existe o juízo do Senhor Deus para esta vida e existe para quando formos para diante do Senhor Deus. Então, os cristãos, eles precisam de forma cuidadosa viver de forma realmente correta diante do Senhor Deus. 1 Coríntios capítulo 8, realmente ele disse para nós tomarmos cuidado para que realmente a nossa vivência não se torne realmente como uma pessoa fraca diante do Senhor Deus. Então, as pessoas que têm a fé grandiosa, as pessoas que ainda têm a fé fraca, realmente as pessoas que já têm a fé crescida, como em Romanos capítulo 14, nós já vimos. Então, as pessoas têm a fé para crer em todas as coisas, mas tem outras pessoas que quando realmente comem, que são vegetarianas, elas realmente reclamam por que os outros comem carne. Então, realmente, eles falam, tem liberdade para comer o que quiser, mas ele fala, nossa, essa pessoa está comendo carne, como pode? Então, realmente, quem come não pode zombar das pessoas que não comem. E as pessoas que não podem comer não podem reclamar daqueles que comem, não podem realmente condenar. Todos realmente precisam ser iguais. O que nós precisamos tomar cuidado, aqueles que têm a fé fraca, eles, ao verem isso, eles podem realmente confundir ou eles podem se perder na fé. Então nós não podemos causar esse tipo de confusão. É por isso que os cristãos, realmente, eles estarem num lugar, num bar e ficar bebendo bebida alcoólica, e os outros olharem e falar, nossa, você é cristão e você diz, e você pode beber desse jeito? Nossa, você bebe muito bem, não sei o que. Então não pode causar tamanha confusão. Então isso realmente é os outros falarem, nossa, é estranho, você se diz cristão e está bebendo aí? Ah, você parece uma pessoa legal, você bebe, você é cristão, mas por dentro eles falam, nossa, ele é falso. Mas por que não bebe bebida alcoólica? Porque é cristão. Então ele fala, qual remédio que você toma? Ele fala, Novo e o Antigo Testamento. É por isso que eu não como bebidas, eu não tomo bebidas alcoólicas. Então por dentro, por fora eles falam, nossa, para de graça, mas por dentro eles falam, nossa, essa pessoa sabe se restringir. Então, realmente as pessoas elas querem saber o motivo de por que você vive dessa maneira. Então, mas estarem ali realmente num bar, as pessoas de lá estão bebendo bebidas pesadas, mas eu vou lá e coloco um refrigerante na minha frente. Então de longe parece que estão bebendo juntos. Então você precisa realmente sair desse local, você não pode participar de lugares como estes, que podem causar confusões para as pessoas que vêm. Então porque eles falam, nossa, o cristão ele está lá bebendo, ele está lá junto com aquelas pessoas que bebem. Então você traz confusão às outras pessoas, você não pode criar esse tipo de confusão. Então, de qualquer maneira,
Então, realmente, você causar confusões, você fazer outras pessoas se perder na fé, realmente é algo que deve ser evitado. Isso aparece em 1 Coríntios, quando fala sobre a fé e fala para você não derrubar aqueles que são fracos na fé. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 8, realmente o apóstolo Paulo ele já disse, realmente a minha vivência, se ela estraga, ela faz perder o cristão, então eu deixarei até de comer de carne para realmente fazer essa pessoa não se perder. Porque se eu realmente comendo carne faço uma pessoa ela decair da fé, então eu não como carne jamais na minha vida toda. Eu tenho a liberdade para eu comer, mas eu não vou comer se for para causar problemas na vida de fé do outro. Não é por isso que realmente não podemos causar esse tipo de problemas realmente espirituais. É por isso que nós podemos dizer que seja tanto para grego, para gentios, para os que não forem salvos ou para a igreja, realmente você não pode causar problemas a eles. Então, porque os judeus, eles são o quê? Eles são aqueles que vivem pela lei. Então, é por isso que ele, o apóstolo Paulo, se tornou como uma pessoa que cumpre a lei. Então, os gregos são aqueles que eles vivem conforme a lei dos gentios, vivem do jeito dos gentios. Então, não é viver pecando igual aos gentios porque não possuem a lei. Então é para pregar o evangelho para eles. Dentro da igreja de Cristo, como os cristãos, você precisa realmente se tornar como um exemplo junto com eles. Você não pode se tornar aquele que causa um problema a todos. Então, para todas as pessoas. Então, realmente você se tornar um formato para todas elas. Realmente é importantíssimo. Isso quer dizer que é realmente que a liberdade do cristão não pode se tornar uma pedra de tropeço para os outros. É por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 11, como nós já conhecemos muito bem, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. São 4 coisas, então qual o primeiro? Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ele fala, não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, o cristão ele precisa ser o que? Fervoroso. Ele ser vagaroso é um pecado. Então, realmente, nossa carne ele tem esse desejo preguiçoso dentro de nós. Então, você precisa ser fervoroso. Não pode ser vagaroso. Precisa ter esse esforço dentro de si. Então, se o cristão ele não tem algo chamado esforço, então, não sei se colocou água ali, parece que ele está se dissolvendo. Não pode ser assim. O cristão realmente tem um trabalho que precisa fazer, tem que ter esforço, seja no trabalho pequeno, ele precisa fazer com grande esforço, mesmo que seja dentro da igreja. Então tem um trabalho para fazer dentro da igreja, seja para limpar o banheiro, seja pegar um papel no chão, seja limpar a igreja, ou seja estar na cozinha, ajudando a lavar a louça, então mesmo que não consiga fazer muito bem ajudando na cozinha, realmente tudo tem um trabalho para ser feito. Qual o trabalho que ele consiga fazer, ele precisa fazer com grande esforço, ele precisa ajudar no Espírito Santo, ele precisa ajudar, servir ao Senhor dentro da igreja. Então, se quando você é vagaroso, então você está na liberdade do pecado. Então, só porque eu disse que eu não vou fazer, vai causar um problema? Então, isso é um pecado de preguiça. Ele viver do jeito que ele deseja, isso é ser vagaroso. Ser vagaroso, ser preguiçoso. Então quer dizer que isso é a maneira da pessoa ter o coração de viver conforme a carne. Então quer dizer que realmente ele precisa bater nessa sua carne para que ela possa realmente se sujeitar à vontade do Espírito. Então, realmente, dessa maneira, quando nós temos o coração alto, de virar as costas, de menosprezar o trabalho do Senhor Deus, o trabalho que o Senhor Deus ele deseja cumprir através de nós, realmente, ela é atrasada, ela é adiada, ela não pode ser cumprida. O trabalho que o Senhor ele deseja fazer através de nós, realmente, são diversos. Mas se nós não tivermos realmente o interesse em nós, realmente damos nossas costas, se nós vivemos do jeito que nós bem entendemos, quer dizer que nós estamos atrapalhando esse trabalho do Senhor Deus. Nós estamos restringindo o trabalho de Deus. Então, realmente, quando uma pessoa não restringe, realmente, a si mesmo, precisa lembrar que ele está restringindo o trabalho do Senhor Deus. Então, é por isso que nós não podemos atrasar o trabalho do Senhor Deus. Então, esse desejo, esse instinto da carne,
É ele ser preguiçoso, é ele ser vagaroso, do jeito que ele bem entender. É por isso que em Provérbios ele diz realmente para olhar para a formiga e aprender com a sua sabedoria. Então, que a formiga durante o verão ela junta os seus alimentos. Então, ela junta a sua alimentação, os seus suprimentos no verão. Ela não tem um administrador, ela não tem um rei, ela não tem uma pessoa que ordena, alguém que a fiscaliza, alguém que está controlando, gerenciando. Ela, por conta própria, já sabe sobre esse trabalho que ela precisa fazer. Ela não tem medo. Ela não tem nem o sofrimento. Não tem alguém que mande a trabalhar. Não tem ninguém que está realmente cuidando dela. Ela sozinha vai e trabalha. Realmente a formiga é algo incrível. Vocês já viram a formiga trabalhando? Então, eu vejo muito realmente no reino animal. Então havia ele pega com essas presas pequenas e ele vai e começa a cortar a folha. E eles fazem uma fileira e vão levando pedaços de folhas para dentro do formigueiro. Os formigas não comem folha, tá bom? Eles cortam a folha para quê? Eles vão e fermentam essa folha. E eles vão e realmente fazem o crescimento de fungos. E assim depois eles se alimentam com as outras larvas e fungos que crescem no meio dessa folha que está sendo fermentada. Então quando nós olhamos para as formigas na África, vocês já viram as formigas brancas quando elas constroem a casa? Elas constroem casas realmente muito altas, de altura de 10 metros, de 3 metros, é muito grande. E a ventilação é muito bem feita, tudo realmente tem uma grande tecnologia e técnica para construir. Então ela tem uma proporção de um prédio de 100 metros, ou maior ainda, até de 500, realmente dependendo da construção. A proporção é muito mais incrível por conta do sistema de ventilação, tudo que a formiga consegue fazer, os seus quartos. A formiga ela pode até matar o leão, porque se vir toda aquela multidão de formigas e começar a atacar um predador gigante como um leão, tem como matar por causa da cooperação. Então, como eles são tão fervorosos, tão trabalhadores. Então realmente não tem ninguém que está ordenando, não existe ninguém que é um chefe ali no meio deles, mas todos eles por conta própria já sabem o trabalho que eles precisam fazer. Eles já juntam os frutos para a colheita, eles vão preparando para o inverno. Então nós realmente preparamos a nossa vida para as coisas, não para essa vida, mas para o futuro que está por vir, que é o reino do céu. Então, é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender isso através das formigas. Aqueles que são presunçosos precisam aprender. Então, Provérbios capítulo 21, realmente, ele precisa saber que realmente esse desejo carnal dele realmente o faz perecer. Então, primeiro Tessalonicenses capítulo 4, também realmente o Senhor já havia dito. Realmente, como nos já foi ordenado, realmente nós precisamos desejar realmente trabalhar. O servo precisa fazer o seu trabalho. Ele precisa fazer o seu trabalho, ele precisa se esforçar para fazer o seu trabalho. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, aí em diante. Aqueles que não quiserem trabalhar, realmente não podem nem comer. Realmente não comer, porque se não quiser fazer o seu trabalho, não deve comer. Então, quando uma pessoa ela se torna preguiçosa, realmente não tem o que comer, então pode deixar. Deixe para que morra. Então, se a mão está realmente livre, a boca também precisa estar livre. Em Mateus capítulo 25, versículo 26, então ele deu um talento para cada servo e disse para eles negociarem enquanto o dono não estivesse voltando. Então ele conseguiu um lucro de 5, outro conseguiu um lucro de 10. Com um talento ele foi lá e embrulhou num pano e guardou muito bem e disse, eu fiz muito bem, não é? Ele disse, mau e negligente servo. Então você ser preguiçoso é você ser mau. O cristão não pode ser vagaroso. Realmente ele precisa ser realmente ocupado, ele precisa ser fervoroso, diligente, precisa ter esse esforço. Precisa usar todo o seu coração, toda a sua vontade, todo o seu trabalho, toda a sua vida para fazer o trabalho. Existe muito trabalho a ser feito. Então o Senhor Deus ele não utiliza os presunçosos. Então o Senhor ele chama as pessoas que são realmente ocupadas para fazer o trabalho, pessoas diligentes.
Então, até as pessoas presunçosas não são utilizadas para o diabo. São pessoas realmente que não servem para nada. Realmente são pessoas que estão perdidas, são pessoas que não têm utilidade. É por isso que nós realmente precisamos bater em nossa carne para que ela possa se sujeitar. Então isso é temperança. Entenderam? Então hoje eu irei pregar até aqui. Então realmente na semana que vem também tem o que eu preciso pregar. Tem muitas coisas que eu preciso pregar. Então, tudo isso é temperança. Então nós realmente precisamos ter esse fruto do Espírito Santo dentro de nós. Então nós não podemos falar, eu sou cristão, recebi a salvação, eu sou filho do Senhor Deus e ficar somente nesse orgulho. Então essa vivência do cristão, como ela é tão detalhada, tão bem escrita na Bíblia, nós precisamos olhar uma a uma e nós precisamos viver essa vivência de obedecê-la. Então vamos orar todos juntos. Então Senhor Deus Pai, Santo e misericordioso, que nos permitiu a sua graça. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo nesse último tempo, nesse último plano do Senhor Deus para o fim do mundo. Nós agora estamos vivendo, servindo ao Senhor Deus, pregando o seu Evangelho. Nós estamos amando uns aos outros dentro da igreja, servindo uns aos outros. E nós sempre estamos, realmente sempre dependendo do Senhor, que sempre cuida das nossas fraquezas, sempre nos conduz. Senhor, nós agradecemos pela sua presença, mas nós ainda temos a nossa carne que ainda não foi mudada, que ainda vive pelos desejos da carne e do pecado. Ainda nós temos muitos desejos do pecado dentro de nós, ainda nós não conseguimos nos sujeitar por completo diante do Senhor Deus. Senhor, ainda nós temos diversos problemas nessas concupiscências carnais, que o Senhor Deus possa nos permitir maior graça para nós podermos servir ao Senhor, para podermos obedecer a sua palavra, que o Senhor Deus permita a sua graça, para que nós possamos obedecer a sua palavra, que através do Espírito Santo possa trabalhar dentro de nós, e conforme o seu trabalho nós possamos dar frutos realmente maravilhosos diante do Senhor Deus, que nós possamos viver servindo ao Senhor, que nós possamos dar glória diante do Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.